Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta hoje para falar de um assunto aqui muito interessante, que é sobre recusas que você pode receber do Google quando você envia o seu site para análise no Google AdSense. Então antes da gente ir para o conteúdo, eu já peço para você se inscrever nesse canal, deixar o like no vídeo, porque é muito importante, e também comentar aí nos comentários se você já recebeu alguma dessas recusas que eu vou falar aqui hoje, que são duas, que é o conteúdo de baixo valor e o conteúdo superficial, que são duas recusas parecidas, mas que não são a mesma coisa. Então você já deixa aí o seu comentário se você já teve recusas de conteúdo de baixo valor ou de conteúdo superficial e o que você fez para estar resolvendo esse problema, para ter o blog aprovado. Então se você já teve essa experiência, deixa aí nos comentários, porque vai ser muito interessante pra gente, tá lendo aí o seu comentário e também para ajudar outras pessoas que estão tendo esse problema. Então assim, pessoal, eu recebi aqui dois prints de duas pessoas que entraram em contato comigo querendo aprovar o blog, e elas estão enfrentando esse problema. Então eu percebi que os erros delas são esse aí, o conteúdo de baixo valor e superficial, que são erros parecidos, mas que não é a mesma coisa. Então eu já resolvi gravar esse vídeo aqui para você, já para te ajudar aí se você estiver tendo esse problema. É o print aqui, esse aqui é o conteúdo de baixo valor, então você vai receber essa recusa sobre violação das políticas do Google, e aí ele vai dizer para você, aqui ele vai destacar para você que o conteúdo é de baixo valor. Ou então você também pode receber essa aqui, que é outra violação das políticas de acordo com o Google, e que o seu conteúdo é superficial de acordo ali com as diretrizes de qualidade para o webmaster, que ele fala aqui, o conteúdo superficial. Então são duas diferentes, aqui não é a mesma coisa. Tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas tem uma diferença grande entre elas, tá? Então a gente vai começar a falar aqui do conteúdo de baixo valor. O conteúdo de baixo valor, ele está também ligado ali à estrutura do artigo, tá? Mas tem gente que pensa que essa recusa ela vem apenas porque os conteúdos estão desestruturados, mas na verdade não. Tem a ver ali com a estrutura do seu artigo. Você já sabe que seu artigo precisa ter um título bem definido, que realmente o título remeta ali ao que você vai falar durante o artigo, até porque o usuário ele chega no seu artigo através do título. Então o título tem que representar exatamente o que é o seu conteúdo. Então tem que ter um título bom, tem que ter ali também os subtítulos, que é H2, e também um subtítulo H3, que é uma hierarquia de texto ali dentro do conteúdo, que serve ali para separar os conteúdos ali do seu artigo, separar ali os tópicos ali no seu artigo. O seu artigo também tem que ter bem definido um começo, que é onde ali você faz uma introdução à história que você vai falar, o meio, que é basicamente ali o desenvolvimento da história, e o fim. Então, assim, tem que estar bem definido, começo, meio e fim. Isso aqui é a estrutura do artigo. Tem que ter imagem também de alta qualidade, com o mínimo recomendado, 1200 por 800 pixels, que é o mínimo recomendado por Google, que é um tamanho ali que se encaixa em todos os dispositivos com uma qualidade boa. Então o artigo tem que ter esses requisitos, Então assim, isso aqui é obrigatório, mas tem algo que não é muito falado, que na verdade esse conteúdo de baixo valor aqui, ele tem mais a ver com o nicho que você escolheu trabalhar do que com a estrutura do artigo em si. Então assim, para evitar você receber o conteúdo de baixo valor como recusa, você já tem que começar a trabalhar desde o início, quando você escolhe o nicho que você vai criar ali o seu projeto. Então ali, na escolha do nicho, você já está definindo se você vai ter mais chance de receber uma recusa de conteúdo de baixo valor, ou se você vai ter menos chances também de receber essa recusa aqui quando você enviar o seu blog para análise ali no Google AdSense. E por que eu estou falando, pessoal, da escolha do nicho? Porque é o seguinte, se você escolher um nicho que ele é muito concorrido, então as suas chances são maiores de receber um conteúdo de baixo valor. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você escolhe falar sobre pet, que é um conteúdo ali muito disputado hoje em dia, O pessoal gosta muito de escrever sobre pet, porque é um nicho white, é um nicho ali fácil de você escrever, tem muito conteúdo, ou seja, tem muito assunto para você tratar, então as pessoas escolhem muito ali escrever sobre pet. Digamos que você também se interessa em escrever sobre pet e inicia o seu projeto escrevendo sobre pet. Aí você sabe que você precisa ali entre 30 a 40 artigos antes de enviar o seu blog para análise do Google AdSense. E aí então você escreve esses artigos apenas, artigo falando sobre raças, por exemplo,
ali, por exemplo, o que é a raça Chihuahua, por exemplo. Você escreve ali um conteúdo de 600 palavras sobre o Chihuahua. Você escreve outro conteúdo ali sobre Chow-Chow. O que é um Chow-Chow? Uma raça Chow-Chow. E você escreve ali o básico, né, sobre isso. Então, isso é conteúdo de baixo valor. Isso porque tem muita concorrência no mercado e tem muito blog que já estão há muito tempo no ar, que tem um conteúdo que está mais profundo, né, do assunto, né? Sobre o Chow-Chow, por exemplo, a pessoa está abordando ali vários temas, desde quando surgiu a raça, qual as manias que essa raça tem, se é fácil de adestrar. A pessoa, ela tem muito conteúdo que está bem profundo no assunto. Aí você começa a escrever ali conteúdo sobre esse pet, né? Mas que você está ali escrevendo um conteúdo que não vai agregar em nada, que para o Google ele não vai, em momento algum ele não vai recomendar, ele não vai recomendar o seu conteúdo porque ele tem conteúdo melhor para recomendar. Então esse é um conteúdo de baixo valor. Então muito ligado a isso, essa recusa aqui. Então você escolhendo o nicho, sabendo escolher o nicho, você vai ter mais chance de aprovar o seu projeto, né? Se você souber escolher o nicho. Do que você sair escolhendo apenas um nicho aí que é fácil de falar, como pet, cartão de crédito, algo do tipo, que tem muita concorrência. Então assim, pessoal, se você escolher falar de um nicho que tem muita concorrência, né, antes de aprovar, ali nos seus primeiros artigos, você tem que ser muito criterioso, né? Você vai ter um trabalho maior antes de aprovar, mesmo que depois que aprovar, você escreva artigos superficiais aí não tem mais problema nenhum. Mas antes de aprovar, se você escolher um nicho que é muito concorrido, você vai ter que se aprofundar mais, tá, nos assuntos, né? E aí, pessoal, onde entra uma questão que hoje em dia as pessoas estão utilizando muito inteligência artificial e estão apenas jogando lá para escrever, né? E aí essas inteligências artificiais, elas escrevem conteúdo superficial, se você não souber, né, utilizar essa ferramenta, porque as ferramentas, elas têm que servir hoje como o Google, por exemplo, serve para você pesquisar alguma coisa. Elas têm que ser meio de pesquisa para o conteúdo. Tem que ser um complemento para você. Então, se você vai utilizar, você tem que saber utilizar elas, tem que se aprofundar no assunto. Eu sempre falo, pessoal, que é interessante você colocar um ponto de vista seu dentro do assunto que você está escrevendo. Até porque, se você está escrevendo sobre um assunto, você tem que se demonstrar ser especialista naquele assunto. Por mais que você não seja um especialista em pet, por exemplo, você não é um veterinário, você não conhece muito, mas você tenta pôr um ponto de vista, estuda um pouco, colocar um ponto de vista pessoal seu, mostra para o Google que você tem uma autoridade do que você está falando. Outra coisa também interessante para você fugir dessa recusa aqui é voltar um pouco no tempo. Por exemplo, se você está escrevendo sobre uma raça de cães aí, volta um pouco, começa a escrever como surgiu, como foi que essa raça, em qual ano foi que teve ali o primeiro que surgiu, o primeiro cachorro ali daquela raça, qual foram os outros animais que foram cruzados ali para gerar aquela raça, se é uma raça artificial criada ou se é uma raça mesmo que já veio natural, enfim, você aborda, volta um pouco no tempo e também você tenta se aprofundar mais em outros assuntos, né? Ou seja, você não escreve só aquele conteúdo ali muito superficial, por mais que o conteúdo seja curto, você não quiser fazer um conteúdo muito extenso ali de 1.500 palavras, 2.000 palavras, mas você se aprofunda mais nisso, porque aí você está fugindo um pouco dos outros conteúdos da forma que já está escrita aí na internet. Então o seu conteúdo ele passa a ter um valor, porque ele começa a ter informações relevantes que em outros conteúdos não tem. Então assim, você vai fugir um pouco dessa recusa aqui de conteúdo de baixo valor. E agora vamos falar aqui sobre o conteúdo superficial, né? É diferente do conteúdo de baixo valor. Pessoal, mas tanto o conteúdo superficial quanto o conteúdo de baixo valor, eles na verdade eles estão diretamente ligados com a preguiça da pessoa que está escrevendo, tá? Então assim, se você está recebendo essa recusa aqui, conteúdo superficial e de baixo valor, saiba que o principal fator, na verdade, é a preguiça sua que está escrevendo, porque você está fazendo um conteúdo ruim por preguiça de se aprofundar. Tá? Porque hoje está muito fácil se aprofundar em qualquer assunto hoje, né? Pesquisar, né? Você pode utilizar a inteligência artificial como meio de pesquisa para complementar ali o seu conteúdo. Você consegue fazer um conteúdo bom e extenso e bem profundo sobre qualquer conteúdo que você vai escrever ali, sobre qualquer nicho. Mas tanto o superficial quanto o de baixo valor está ligado aí com a preguiça de quem está escrevendo, tá? Então assim, nesse nicho que você está procurando aí aprovar o seu blog, você tem que se aprofundar mais, tá? Se você não tem tempo para escrever um conteúdo bom, você pode contratar um redator que peça um conteúdo bom, conteúdo extenso, tá?
Então assim, você vai pagar em média hoje R$40, mas exija um conteúdo de pelo menos 2.000 palavras para você pagar R$40. Antigamente, conteúdo de 500 palavras, a pessoa te cobrava R$500, tá? Ou 500 palavras te cobrava R$40. Mas hoje em dia não vale mais a pena, porque todos os redatores utilizam inteligência artificial, então tem que ter aí 2.000 palavras no conteúdo bom para você pagar R$40, tá? Então você pega ali, dá um jeito de fazer os seus 30 conteúdos ali, bem legais, para você poder mandar para o Google e fugir dessas recusas. Conteúdo superficial, tá ligado ao que exatamente o conteúdo superficial? Nesse caso aqui, pessoal, o conteúdo superficial ele não tem muito a ver com o nicho, tá? Quando o Google ele recusa o seu conteúdo por conteúdo superficial, significa que seu conteúdo ele tem um certo valor, ou seja, você não está ali participando de uma grande disputa, ou seja, o seu conteúdo no seu blog em geral, é interessante falar isso, tanto para o conteúdo de baixo valor quanto para o conteúdo superficial, é o seguinte, se você tem 30 artigos, não significa que todos os seus 30 artigos estão ruins. De 30 artigos, se você tiver 5 artigos ruins, já vai dar isso aqui. Mas se você tiver 2 artigos ruins, não vai dar essa recusa aqui, tá? O Google ele releva um pouco. Se você tiver 400 artigos no blog e 20 for ruim, você vai conseguir aprovar. Tipo, esses 20 não vai impedir a sua aprovação. Então não é todos os artigos, tá? Então às vezes você não precisa modificar todos os artigos. E assim, pessoal, o conteúdo superficial. Tipo assim, o seu conteúdo ele já tem um valor para o Google viu que esse conteúdo ele tem um valor, mas você foi muito raso, tipo, na resposta, tá? E aí você está abordando um tema ali, mas você não se aprofundou muito, você não trouxe ali para o seu artigo as informações que vai deixar o leitor satisfeito. E o Google ele precisa que o leitor se sinta satisfeito, até porque o Google ele precisa entregar um conteúdo de alto valor para a pessoa, precisa resolver o problema da pessoa e ele vai usar o seu conteúdo para fazer isso, né? Quando uma pessoa entra no Google ali para pesquisar alguma coisa, ela espera resolver um problema, encontrar uma solução e o Google ele precisa que o seu conteúdo entregue essa solução para a pessoa. Então, quando você está escrevendo aí um conteúdo para o blog, algo do tipo, você está sendo um funcionário do Google, ele está usando ali o seu conteúdo para vender, né? Porque quando o usuário ele vai para a internet resolver um problema, ele vai sair por aí falando que ele entrou no Google, fez uma pesquisa e resolveu o problema dele. Não vai falar que entrou no blog do fulano e foi você que resolveu o problema, vai dizer que achou no Google. Tá? Então assim, o Google precisa ter essa fama de que quando a pessoa for lá pesquisar, achar o melhor conteúdo. Então assim, o seu conteúdo ele já tem um valor para o Google viu que é um conteúdo que vai entregar ali, que vai ser bom para ele entregar para o cliente, mas que você foi preguiçoso na hora de escrever. Você poderia ter se aprofundado mais, buscado mais informação. Então o superficial tem mais a ver com isso, de que você não entregou ali o que você deveria ter entregado. Então é só fazer mais uma pesquisa a fundo sobre o assunto. De novo, você pode voltar no tempo sobre o que você está escrevendo, buscar um pouco mais das origens e tentar também se aprofundar um pouco mais, tipo, não ir muito reto, sair um pouco, ver o que esse conteúdo que você está escrevendo. Por exemplo, você está escrevendo sobre cartão de crédito do Banco Itaú. Então, o que você pode fazer? Você pode falar um pouco de como o Banco Itaú surgiu e por que o Banco Itaú hoje faz tanto sucesso e por isso tem os cartões de crédito X, Y que você está apresentando. E você pode também colocar um ponto de vista seu, dizendo que você já tem o cartão, que você usou, conta uma história ali de que você usou o cartão uma vez, ganhou ali uma pontuação, enfim, você tem que colocar esses pontos dentro do seu conteúdo aí que se diferenciam dos demais, tá? E que seja um conteúdo mais profundo. Então, o conteúdo superficial é simplesmente isso. Então, se você receber uma recusa por conteúdo superficial, significa que você está mais no caminho do que se você receber uma recusa ali por conteúdo de baixo valor, tá? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo. Espero que tenha ajudado você a resolver os seus problemas aí com o seu blog, tá? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!